E agora temos a segunda parte que, de certa forma, dialoga, né, com a primeira, os conceitos de literatura e cultura. A literatura como arte reflete as representações da cultura de um povo e a língua, obviamente, é uma das formas de manifestar a cultura. Nessa perspectiva, o estudo das relações culturais na literatura leva em conta uma discussão entre texto e contexto. A cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico, literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas, que cultiva de algum modo um padrão estético que se assemelha. Sim, também. Também isso. A língua, como instrumento de comunicação entre os indivíduos, carrega também a representação cultural, no sentido que engloba outros elementos, a expressão literária, por exemplo. A literatura é a arte da palavra. Podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação e de interação social. Ela cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Terry Eagleton afirma: a relação das ideias de literatura e cultura reflete-se nos sentidos comuns que ambas angariaram em contextos históricos semelhantes. Une-as, nomeadamente, a noção de valor social associado à promoção do autodesenvolvimento intelectual, espiritual e estético do ser humano na tradição iluminista. No momento em que nós estávamos vivendo a era das luzes e também nesse momento em que na tradição iluminista o foco era a razão, a ciência. A arte literária também exerce grande influência na história cultural, social, política e econômica de todos, pois é de forte contribuição ao desenvolvimento da sociedade, refletindo sobre os valores vigentes, questionando a respeito de questões sociais, de relações humanas e de conflitos originados dessa sociedade. A arte literária, eu sempre digo que ela é a vivência entre a história e a literatura. A literatura é a vivência, é o sentimento, é o estado de espírito de cada um de nossos antepassados. Reafirmando, a literatura como arte reflete as representações da cultura de um povo e a língua, obviamente, é uma das formas de manifestar a cultura, como nós já dissemos acima. A literatura é um dos domínios da língua, de forma que seu conhecimento é necessário à competência global da língua. A literatura, sendo arte, produz resultados comunicativos, por isso precisa de um destinatário. Um sujeito que, dotado do seu contexto cultural e de sensibilidade, dialogará com riquezas culturais, despertando-se para inúmeros saberes. Como destaca Hans Robert Jauss, para quem a obra de arte se constitui na interação autor-texto-leitor. A literatura é um fenômeno sociocultural e não pode ser percebida fora desse contexto. Então, nós temos o narrador, o narratário, nós temos o nosso leitor, texto, e também há quem diga o efeito desse texto. Nós vamos ver isso em Antônio Cândido, logo a seguir, que não só o autor, texto, leitor, mas também uma quarta situação, né, uma quarta esfera, eu diria, que seria o efeito. Antônio Cândido afirma que a literatura é um sistema vivo de obras agindo umas sobre as outras e sobre os leitores, e só vivem na medida em que estes leitores a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. A obra de arte só está acabada no momento em que se repercute e atua, porque sociologicamente a arte é um sistema simbólico de comunicação interhumana. Ora, todo o processo de comunicação pressupõe um comunicante, no caso o artista, um comunicado, ou seja, a obra, um comunicando, que é o público a que se dirige. Graças a isso, define-se o quarto elemento do seu processo, isto é, o seu efeito. A partir de toda essa interação, de todo o processo de comunicação, que pressupõe um comunicante,
um comunicado, um comunicando, nós temos, por fim, o final resultado do processo, que é o efeito. A comunicação artística supõe 3 elementos fundamentais: autor, obra e público, indissoluvelmente ligados em seus papéis sociais, como nos ensina Antônio Cândido. Dessa forma, a literatura e outras áreas do conhecimento devem oportunizar uma cultura de participação, em que os indivíduos possam comunicar-se como sujeitos de um tempo, de uma sociedade, de uma política, interagindo na história como sujeitos atuantes, na medida em que incorporarem experiências de leitura, consequentemente de cultura. Por isso que ler faz bem, que devemos sempre dizer sim à leitura. Esse momento nós fizemos conceitos de literatura e cultura, algumas reflexões a respeito, mas há muito ainda que se falar sobre isso. Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Eu coloquei também 2 ou 3 questões aqui para discutirmos rapidamente. Com relação às representações artísticas, como a literatura, a pintura e o cinema, é incorreto afirmar que. Incorreto. Vamos ver. Muitas formas de arte são criadas e desenvolvidas a fim de promover uma reconstrução, recriação dos mundos real e ficcional, bem como para registrar e representar nossa cultura e nossa história. Seria esta incorreta? Vamos ver a próxima. Os primeiros registros artísticos dos seres humanos são desenhos e escritas rupestres nas paredes das cavernas, por meio dos quais é possível compreender como era o mundo e as formas de organização social. Sim, nós queremos a incorreta. Toda produção artística está integrada em um tempo, cultura, história e tradições. O trabalho com as palavras representa a nossa história a partir de construções simbólicas. Também correta. A obra artística pode ser considerada como sendo um exemplar da expressão de sua época, de sua cultura. Sim. A música é reconhecida como sendo a principal representação artística, pois relaciona a literatura à instrumentalidade. Esta é a incorreta, porque nós temos que, embora a música seja considerada como sendo a primeira arte, a literatura como sendo a sexta arte, não existe uma arte melhor ou menos reconhecida do que a outra. Então, essa daqui, ela é a incorreta. Vamos ver a próxima? Segundo o antropólogo brasileiro Everaldo Rocha, essa é bem fácil, é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos por meio dos nossos valores, modelos e definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade. Então, qual seria esse conceito que estaria de acordo com essa visão de mundo onde o nosso próprio grupo, a nossa própria cultura, ela é a superior, ela é a mais correta, é a mais certa? Nós sabemos que nós temos aqui, por exemplo, vou ler para vocês algumas desses conceitos. Nós temos o relativismo, que seria a perspectiva antropológica, que se opõe à categorização de culturas como superior e inferior. Define que cada grupo possui a sua cultura específica. Então, não é esta, porque essa aqui é uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo. Vamos ver a próxima aqui, o antropocentrismo. Nós também sabemos que não é, nós conhecemos o que é o antropocentrismo, o homem como centro do universo, mas não é bem isso. A apropriação, quando nós falamos em apropriação cultural, que também é um conceito antropológico, é quando alguns elementos específicos de uma cultura são adotados por outras pessoas de outras culturas. Por exemplo, o uso de turbante. Há muita polêmica sobre isso, que essa é uma apropriação cultural. Também a aculturação, nós sabemos que a aculturação é um processo de modificação de cultura, que na verdade foi o que aconteceu com o Brasil, a aculturação. Que nós tínhamos um povo de uma determinada cultura, que o Brasil possui a cultura indígena e que adquiriu posteriormente traços de culturas europeias e africanas. Então, na verdade, é uma interpenetração de culturas, que foi o que aconteceu com o Brasil, que é a aculturação.
Não é isso que está falando ali, e sim etnocentrismo. O que seria o etnocentrismo? É o hábito de julgar inferior uma cultura diferente da sua própria cultura, considerando a sua como a única correta. Então, aqui nós temos o etnocentrismo como correto. É uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos por meio de nossos valores e modelos, ou seja, a nossa é superior, nossa cultura é superior, acontece uma hostilização também, um desprezo pelo outro. Então, é o etnocentrismo. Aqui ele coloca que o etnocentrismo é um conceito da antropologia que está relacionado com a superioridade de uma cultura sobre a outra, assim, quando consideramos nossos hábitos, comportamentos e tradições superiores a de outrem, estamos cometendo esse tipo de preconceito cultural. E a última, nós temos aqui a última, a terceira. Todos nós brasileiros somos carne da carne daqueles pretos índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Segundo Darcy Ribeiro, o trecho do texto acima aborda sobre a mistura étnica na formação da identidade brasileira, no olhar do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro. A mistura étnica do Brasil é considerada positiva e vem se adaptando com o tempo? Seria isso? Ela é positiva e vem se adaptando com o tempo? Não. Vamos ver a última. A mistura étnica do Brasil é formada pela pluralidade de etnias e por isso é considerada negativa? Não é considerada negativa. Vamos ver a B. A mistura étnica do Brasil resultou numa ambiguidade entre características positivas e negativas que coexistem? É esta: positivas e negativas que coexistem. Assim como ele colocou aqui, assim como a doçura mais terna e a crueldade mais atroz. Depois, ele colocou mais ainda: descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor, produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres. A mais terrível de nossas heranças é essa, de levar essa cicatriz. Então, na verdade, positiva e negativa. A mistura étnica do Brasil foi fruto da violência, e isso está refletido na cultura brasileira? A mistura étnica do Brasil contribuiu para a criação de uma identidade brasileira negativa, que se perpetua na violência? Também não. Então, a letra B é a mais correta. No trecho acima, aborda sobre a mistura étnica na formação da identidade brasileira. No olhar do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, ele colocou as duas situações, a negativa e a positiva. A dor, em contrapartida, a dor, em contrapartida, ele fala que somos sensíveis também a essa dor. Uma doçura terna e a crueldade mais atroz. Ficamos por aqui hoje. O conteúdo é bastante amplo, é bastante complexo, mas é bastante rico e nos faz pensar e refletir muito sobre essa questão dos aspectos interculturais e dessa interculturalidade das linguagens e também sobre os conceitos de literatura e cultura. Foram os conceitos, foram aspectos, conceitos muito pertinentes a esse nosso momento. Ficamos hoje por aqui. Até breve, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e muito obrigada.